Bom, gente, lá no circuito em série, né, a gente tinha lá uma fonte, o lado positivo e negativo da fonte aqui, ligada num resistor aqui, ligada no outro resistor aqui, de tal forma que eu tenho a corrente saindo aqui nesse sentido. Aqui eu tenho uma queda de tensão VR1, em cima desse resistor R1 aqui, e aqui eu tenho uma queda de tensão VR2, em cima desse outro resistor R2. Como é que eu faço a regra do divisor de tensão? Como era? O VR1 quem é? É a tensão do resistor que eu quero, vezes a fonte, dividido pela soma dos resistores, R1 mais R2. E o VR2, se eu quiser saber quem era? Era a tensão no resistor que eu quero, que agora o VR2 é a tensão em cima do resistor R2, vezes a fonte, dividido por R1 mais R2. Assim eu poderia descobrir a tensão em cima desses resistores sem precisar saber quem era a corrente que estava passando através deles. E agora a gente vai ver então a regra do divisor de corrente, né? Quando tiver agora circuitos em paralelo, resistores em paralelo. Então o que é que o livro diz? No caso de dois elementos em paralelo com resistências iguais, a corrente vai se dividir igualmente. Como é isso? Eu tenho aqui um circuito com dois resistores em paralelo, de tal modo que está entrando aqui uma corrente I, vou chamar de I. Aqui é o R1, aqui é o R2. E essa corrente I vai se dividir. Vai vir um pouquinho para cá, que eu vou chamar de I2, e vai vir um pouquinho para cá, que eu vou chamar de I1. E a regra que o livro está dizendo aqui é a seguinte: se R1 é igual a R2, o que é que isso vai querer dizer? Que I1 é igual a I2. Simplesmente isso. No caso de dois elementos em paralelo com resistências iguais, a corrente se dividirá igualmente. Então a corrente I, pela lei de Kirchhoff das correntes, a corrente que entra é igual às correntes que saem. Eu tenho I1 e I2 de tal forma que ela vai se dividir igualmente se R1 for igual a R2. Se os elementos em paralelo tiverem resistências diferentes, o elemento de menor resistência será percorrido a maior fração de corrente. O que é que isso quer dizer de novo? Eu tenho duas resistências aqui, o R1 e o R2. O R1 é maior do que o R2. Quem tem a maior resistência passa a menor corrente. Aqui tem a corrente 1, tem um nó bem aqui, tem a corrente I vindo por aqui, que vai se dividir um pouquinho no I1 e um pouquinho vai ir para o I2, de tal forma que eu tenho a lei de Kirchhoff das correntes, que é que I é igual a I1 mais I2. Então, se o R1 é maior do que o R2, a corrente I1 vai ser menor do que a corrente I2. Por quê, professor? É a lei de Ohm, né? Quanto maior for a resistência, menor é a corrente. E se o contrário acontecer, se agora o R1 for menor do que o R2, o que é que acontece com as correntes? A corrente 1 vai ser maior do que a corrente I2, né? E a lei de Ohm está descrita aqui, né? A razão entre os valores das correntes dos dois ramos será inversamente proporcional à razão de suas resistências. Então vamos ver se a gente entendeu mesmo a matéria fazendo esse exemplo. No item A, ele quer saber quem é a corrente 1 e 3 no circuito aí da figura. Corrente 1 está aqui, E a corrente 3 está ali do outro lado, na outra ponta. Então como é que eu sei quem é a corrente 1? Ou quem é a corrente 3? A gente tem que o R1 é igual a quê? 2 vezes o R2. Não é isso?
R1 vale 6, R2 vale 3. 2 vezes 3 dá 6. E de acordo com o slide anterior, o que é que isso quer dizer? Quem é que vai passar a maior corrente? Vai passar no I1 ou no I2? A maior corrente vai passar no R2, né? Por que vai passar no R2? Porque ele tem um menor valor de resistência. Então, no I1 vai passar a menor quantidade de corrente. E quanto? Quem é o I1? O I1 vai ser o I2 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a resistência está 2 vezes maior. Se ele tem uma resistência 2 vezes maior, quer dizer que a corrente dele vai passar com a intensidade 2 vezes menor. Então, quem é o I2? É 2 mili dividido por 2. O I1, então, vai ser quem? 1 miliampere, né? Como a gente já suspeitava, aqui vai passar uma corrente menor, porque a resistência é maior. E quantas vezes menor vai ser essa corrente? Vai depender das resistências. Como R1 é igual a 2 vezes o R2, o I1 vai ser o I2 dividido por 2. É uma regra de proporção, né? E agora, a corrente 3. Como é que eu sei quem é a corrente 3? Eu sei que o quê? Que o R1 é igual a quantas vezes o R3? 6 vezes o R3, não é isso? 6 vezes o R3, 6 vezes 1, dá 6, que é o R1. Então, o que é que isso quer dizer? Que a corrente I3 é igual a quê? 6 vezes a corrente I1. Ou seja, quem é o I3? É 6 vezes a corrente I1, que vale 1 miliampere. Então, vai valer 6 miliampere de corrente. E no item B, ele quer o quê? Ele quer saber quem é a fonte S. Ora, eu vou usar a lei de Kirchhoff para as correntes, porque quando a fonte S, a corrente S chega no nó, ela vem um pouquinho para cá e um pouquinho para cá, que é a corrente I1, I2 e 3. Então, o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Então, quem está entrando no nó é o IS. Quem está saindo do nó? I1 mais I2 mais I3. Então, quem é o IS? I1 é 1, I2 é 2, I3 é 6. Então, dá 9 miliamperes de corrente. É a corrente que entra aqui nesse nó. Eu vou chamar de nó A. Então, a gente tem a proporção aqui, ó, dos resistores, né? Eles são inversamente proporcionais. Aqui vale 6 miliamperes. R1 é 6 vezes o R3. Então, como ele é 6 vezes maior, a corrente I1 vai ser 6 vezes menor do que a corrente I3. Quanto é que vale a corrente I3? 6 miliamperes. Então, 6 dividido por 6, 1 miliampere. O R2 é 3 vezes o R1. Então, isso vai querer dizer o quê? Que o I2 é o I3 dividido por 3, ou seja, 6 dividido por 3, 2 miliamperes. Então, é inversamente proporcional. Quantas vezes a resistência de um ramo for maior do que a do outro, menor vai ser a corrente que passa nesse ramo em relação ao outro. Então, no slide anterior, a gente viu o quê? Que a corrente que está entrando no nó, o IT, corrente total, é justamente o somatório das outras correntes aí, ó, que está indo para cada ramo. Vai vir um pouquinho para cá, e assim por diante. É o I1 mais o I2, até o IN se tiver N ramos, né?
E outra maneira de saber quem é a corrente total aqui nesse meu circuito é como? É pela lei de Ohm. Como é que eu vou fazer isso? Quem é a corrente total? Eu tenho que saber quem é o RT. Sabendo quem é o RT, isso aqui, todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui vira um único resistor com a resistência total equivalente aí. E a tensão? Como é que eu sei quem é a tensão? A tensão no R1 é igual a tensão no R2, que é igual a tensão no R3, igual a tensão no Rn. Por quê? Porque todo mundo está em paralelo. Em paralelo, todo mundo, todos os resistores aí, os elementos, têm a mesma tensão. Então, transformando o circuito daqui para cá, eu tenho uma corrente T, ó, que entra e se divide em todos esses resistores aqui e se junta de novo do outro lado. Aqui do outro lado é IT. Então a corrente está passando por essa resistência total aqui equivalente, que é a resistência total do R1, do R2 até o Rn, e tem a tensão em cima desse resistor, desse conjunto de resistores, né, que está representado aqui pela resistência total, que é a mesma do R1, do R2, do R3, porque todo mundo está em paralelo. Então no slide anterior, a gente tinha o quê? Que o IT era quem? Era o V, que é a tensão em qualquer um desses resistores aí, dividido pelo R total. Mas quem é o V? O V, ó, é igual a quem? A corrente 1 que passa pelo resistor R1, é a lei de Ohm, né? Quem é esses carinhas aqui? É o V1, aqui é o V2, aqui é o V3, até o Vn, que é a queda de tensão no resistor Rn. Quem é a queda de tensão no resistor Rn? Aqui, ó. Quem é o Vn? É a corrente N que passa por ele, vezes o Rn. Aqui ele chamou de X e Rx ao invés de IN e Rn. Então a gente tinha no slide anterior o quê? Que o IT era o Ix vezes o Rx dividido pelo RT. E agora? Agora que eu quero saber não é o RT. Eu quero saber uma corrente específica. Por exemplo, a corrente aqui nesse resistor. Quanto é que vale essa corrente X? Então, eu tenho que isolar o Ix. Vou passar o RT aqui para o outro lado. Ó, vai ficar como? IT vezes o RT. E do outro lado fica Ix vezes o Rx. Então, eu tenho que isolar o Ix. O RT passa dividindo. Então, vai ficar como? Ix é quem? É o RT dividido pelo Rx vezes o IT. Essa aqui, ó, é justamente essa fórmula aqui, que é a regra do divisor de corrente. A corrente no ramo X, que é o ramo que eu quero, quem é? É a resistência total dividida pelo resistor aqui do meu interesse, vezes a corrente total. Então vamos ver esse exemplo aí. A gente tem o quê? Tem esse circuito aqui com R1, R2 e R3 em paralelo. Por quê? Porque tem dois nós em comum, né? Eles têm dois nós em comum, então os três estão em paralelo. E eu quero saber quem? A corrente I1, que é justamente, ó, essa corrente que está passando aqui pelo resistor R1. Como é que eu posso descobrir isso? Ora, eu sei que aqui está respeitando a lei de Kirchhoff das correntes. Corrente que entra no nó aqui, ó, no nó A, se divide, vem o I1 para cá, o I2 para cá e o I3 para cá, que a corrente passa pelo R3, e essas correntes vão se juntar aqui do outro lado, né? Para respeitar a lei de Kirchhoff da corrente. Então, o que vai sair aqui é justamente o que entra do outro lado, que é os 12 mA. Mas eu quero saber quem é a corrente I1 só. Como é que eu vou descobrir isso? Usando o quê? O que a gente acabou de descobrir, a regra do divisor de corrente. Como é isso? A corrente X, quem é? É a resistência total dividido pela resistência X vezes a corrente total. Mas quem é esse X para a gente?
o x para a gente vai ser o 1, né? Porque a gente quer a corrente que está passando no R1, que é a corrente 1. Então, quem é que eu quero de verdade é o I1, que é quem? A resistência total, dividido pela própria resistência R1, vezes a corrente total. Eu sei quem é o IT, sei quem é o R1, mas não sei quem é o R total, né? Então eu tenho que calcular. Como é que eu calculo? 1 sobre R. O R total é 1 sobre R1, mais 1 sobre o R2, mais 1 sobre o R3. Quando eu substituo os valores R1 por 1K, R2 por 10K e R3 por 22K, e faço as continhas aqui, eu vou descobrir que o R total é em torno de 873,01 ohms, né? E agora? Agora é só aplicar aqui na fórmula. O R total é 873,01 dividido pelo R1, que é quem? 1000, né? Que é 1 kΩ, vezes a corrente total, que vale 12 mili. Quando eu faço essa continha na calculadora, eu vou descobrir que o I1 é, então, 10,48 miliamperes. Então tem a dica do livro aí. Para um circuito em paralelo, a corrente através do menor resistor será muito próxima da corrente total de entrada se os outros elementos em paralelo da configuração forem muito maiores do que o valor absoluto. Então, se eu tiver um resistor, por exemplo, de 1K, e os outros resistores em paralelo, um R2 e um R3, valendo 100K e 1 mega, a corrente que vai passar pelos resistores de 1K vai ser muito próxima mesmo, ou seja, do I total vai ser muito próxima do I1, porque o R2 e o R3 são muito distantes os valores do R1. E a gente tem um caso especial, assim como a regra do divisor de tensão, para dois elementos, né, que é o que geralmente vai aparecer aqui para a gente nesse curso de circuitos. Né? Para dois elementos em paralelo, que é o que está aparecendo aqui embaixo, quem é a resistência total? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. A gente já tinha visto isso aí lá no começo da nossa disciplina. Então, quem é a corrente que passa pelo resistor R1, que é o I1? Pela regra que a gente acabou de ver, quem é? Resistência total dividido pela resistência R1 vezes a corrente total. Mas só que quem é o RT? Então, onde tem o RT aqui, ó, vou substituir por isso. Então, o que é que eu vou fazer? Manipulando lá as variáveis, eu vou descobrir o quê? Que o I1 é isso aqui, ó. O resistor, a corrente que passa pelo resistor R1 é quem? É o resistor que eu não quero, dividido pela soma deles, vezes a corrente total. E o I2 é o resistor que eu não quero, no caso é o R1, dividido pela soma deles, vezes a resistência total. Essa é a regra aqui do divisor de corrente para dois elementos, né, dois resistores, que a gente vai usar muito no decorrer da disciplina. Então vamos ver aqui esse exemplo. Determine a corrente 2 usando a regra do divisor de corrente. Então quem é a corrente 2 que a gente acabou de ver? É o resistor que eu não quero, que é o R1, porque a corrente 2 passa pelo R2. Então é o resistor que eu não quero em cima, que é o R1, dividido pela soma deles, que é R1 mais R2, vezes a corrente total. Então, quanto é que vai dar o I2? O R1 vale 4K. R1 mais R2, 4 mais 8 dá 12K. Vezes a corrente total, que é 6. Então, isso aqui vai dar igual a 2 amperes de corrente, que é a corrente 2. Ora, se a corrente 2 é 2 amperes, quem seria a corrente 1? Pela lei de Kirchhoff das tensões, das correntes, as correntes que entram é igual às correntes que saem. Então, quem está entrando? O IS. Quem está saindo? I1 mais I2. Então, quem é o I1? É o IS menos o
e 2. 6 menos o I2 que a gente descobriu que vale 2. 6 menos 2 vai dar 4. Então o I1 aqui seria 4 amperes. Então agora eu quero saber quem é o resistor desse circuito R1. Como é que eu posso fazer isso? Aqui passa a corrente 1 e no R2 vai passar obviamente a corrente I2, né? Quanto é que vale essa corrente I2, hein? Pela lei de Kirchhoff das correntes, somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Quem está entrando nesse nó aqui é 27. Quem é que está saindo? É o I1 que vale 21. E o I2 que eu não sei quem é que eu vou descobrir agora. Então quem é o I2? É 27 menos 21. 6 mA. Ora, se o I2 aqui vale 6 mA, quem é a queda de tensão VR2? Ora, VR2 pela lei de Ohm, quem é? É o I2 vezes o R2. O I2 vale 6 mili. O R2 vale 7. Então a tensão V2 é 7 vezes 6, 42 milivolts. Ora, se o VR2 vale 42 milivolts, é a mesma tensão do VR1, né? Por que é a mesma tensão do VR1? Porque o R1 e o R2 estão em paralelo. E se eu sei quem é a tensão do VR1 e sei quem é a corrente que passa por ele, eu sei quem é o R1 pela lei de Ohm, né? A corrente I1 quem é? É o VR1 dividido pelo R1. Mas eu quero saber quem é o R1. Então eu vou passar ele para cima e o I1 passa dividindo. Então o R1 é quem? É o VR1 dividido por I1. Ou seja, o VR1 quem é? 42 milivolts dividido pela corrente que passa por ele, que é 21 milivolts. Então o R1 vai ser quanto? 2 ohms, né? O professor poderia fazer de outra maneira? Poderia, usando a regra do divisor de corrente que a gente viu agora. Quem é o I1? É a resistência que eu não quero, que é o R2, porque aqui está passando a corrente I2, dividido pela resistência total aí dos dois elementos, que é o R1 mais R2, vezes o IT. Eu sei quem é o R2. Está aqui ele. Sei quem é o I1. Está aqui ele. E sei quem é o I total, que é esse I aqui. Então basta eu isolar agora o R1. Como é que ia ficar? Vou passar esses caras para o outro lado multiplicando. Vai ficar R1 mais R2 vezes o I1. E desse lado vai ficar R2 vezes o IT. E agora, vou distribuir aqui, ó. Esse multiplicando aqui e esse multiplicando aqui. I1 vezes R1 mais I1 vezes R2. E do outro lado, R2 vezes o I total. E agora? Agora que eu quero saber quem é, ó, o I1. Então eu vou passar esse termo aqui para o outro lado negativo. Então vai ficar como I1 R1 é igual a R2 IT, que é o I total, menos o I1 vezes o R2. Vou repetir aqui o lado esquerdo da equação, e do lado direito eu vou botar o R2 em evidência. Vai ficar como IT menos I1 vezes o R2. Como eu quero descobrir quem é o R1, passa o I1 para o outro lado dividindo. Vai ficar como IT menos I1 vezes o R2 dividido pelo I1. Quando eu substituo todos esses valores aí, eu vou descobrir que o R1 é justamente 2 ohms, como a gente já tinha feito da outra maneira agora há pouco. Então, para finalizar aqui, ó, a gente tem as proporções. No primeiro circuito aqui,
os resistores são iguais. Se os resistores são iguais, as correntes I1 e I2 são iguais. E vai valer quanto da corrente total? Se são iguais, vai valer metade para cada lado. E nesse caso, esse resistor é metade desse outro. Então a corrente que passa pelo I1 é 2 vezes a corrente que passa pelo I2. São inversamente proporcionais, como a gente viu agora há pouco. Nesse outro caso, um vale 2, outro vale 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então a corrente I1 é 3 vezes a corrente I2. Por que a corrente I1 é maior do que a corrente I2? Porque o resistor dela é 3 vezes menor do que o resistor do outro lado. E aqui nesse último, eu tenho que o I1 é 6 vezes o I3, porque a resistência I1 é menor do que a resistência R3 6 vezes. Eu tenho que o I1 é 3 vezes o I2, porque a resistência R1 é menor do que 3 vezes a resistência do R2. E por último, eu tenho que o I2 é 3 vezes o I3. Então, o R2 é 2 vezes o R3. Então, o I2 vai ser 2 vezes a corrente do I3. Aqui vocês dêem um pause, vejam com calma, que é as regras de proporção aí para os circuitos com resistores em paralelo.